Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou gerente de sucesso do cliente na Placker. Muito obrigado a todo mundo que veio participar aqui hoje. Muito bom que vocês tomaram esse tempo para aprender uma nova ferramenta. E, bom, vai ser um prazer mostrar aqui para vocês algumas sugestões, algumas dicas, algumas ferramentas que vocês podem usar para melhorar a forma como a gente gerencia vários quadros. Então, se vocês são como eu e tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo no seu ambiente de trabalho, ou então tem vários projetos que vocês estão de alguma forma envolvidos, às vezes fica um pouco difícil da gente dar conta de tudo e da gente conseguir organizar o nosso trabalho, entender tudo que tem que fazer por causa da complexidade e priorizar, né? Na verdade, o mais importante é isso, né? A gente manter a calma diante de várias coisas e saber o que que é prioritário, o que que merece a nossa atenção agora, o que que a gente vai planejar para fazer mais para frente e o que que a gente talvez deixe de fazer, certo? Então, esse é o nosso objetivo hoje, mostrar como organizar, priorizar e ter sucesso nos seus projetos. Bom, então basicamente eu vou mostrar para vocês como lidar com vários quadros, né? Como a maioria dos clientes do Placker utilizam o Trello de forma integrada, então, por exemplo, no Trello, acredito que a maioria de vocês sabe que você tem lá os quadros individuais, né? Então eu estou com um quadro aqui, um exemplo de um quadro, com as suas listas e colunas. E esse quadro, eu não tenho como visualizar dois quadros na mesma tela. Então, por exemplo, se eu estou com esse quadro aqui, o projeto A, e eu tenho um outro quadro que é o projeto B, eu teria que navegar até a página do projeto B, abrir aqui o projeto B, tenho outros cartões, outra informação visível aqui na tela, e aí depois eu quero voltar para o projeto A, ter que mudar para o projeto A, ou então outra coisa que muita gente faz é ter várias abas no navegador, então cada aba é um projeto diferente, né? Então, é uma forma de você lidar com vários projetos, mas muitas vezes não é a ideal, porque é complicado, né? Ficar trocando de informação toda hora não é a forma mais eficiente de fazer. Então, como que a gente faz para ganhar tempo, certo? A minha sugestão é, se você tem todos os projetos aqui no Trello, aí você pode instalar o Power Up do Placker. Então, você pode instalar Add Power Ups, Projects by Placker, por exemplo, né? Tem o Gantt by Placker, existem outros power-ups. Ou então, bom, tá, para terminar de explicar essa questão aqui do power-up. Então você instala ali o Projects by Placker. Com isso, gente, você vai ter uma interface, tá, disponível como um power-up aqui dentro. Então você consegue visualizar, por exemplo, os quadros usando a interface do Placker. A interface do Placker, pessoal, ela é bem parecida com a do Trello. Então também tem listas, tem colunas, mas ela tem algumas funcionalidades a mais. Então tem várias funcionalidades que eu vou comentar com vocês hoje, mas a crucial quando a gente está falando de lidar com vários quadros seria você poder carregar vários quadros na mesma tela. Então aqui tem uma barra de escopo, onde eu estou vendo que está o projeto Trello A. Eu posso clicar nessa barra de escopo e acrescentar qualquer outro projeto. Então, no caso, seria o Trello B. Aí ele está me dizendo que eu já tenho um grupo de quadros salvos, né? E ok. Então, gente, vejam, eu tenho aqui uma tela onde eu posso usar a rolagem do mouse, né, para visualizar os dois quadros na mesma tela. Eu posso, inclusive, usar essa interface para mover cartões e copiar cartões entre os quadros. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cartão A, né? Vamos supor que esse cartão A, ele faz parte do projeto A, mas eu quero mover ele para o projeto B. Eu posso clicar e arrastar aqui para o projeto B, certo? Ou então,
Tem a opção de mover, copiar e espelhar. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre espelhamento. Mas você tem essa interface que te permite fazer isso. A outra vantagem é que você consegue agrupar todos os quadros, todas as tarefas, como se fosse um grande projeto. E é aí que eu acho que está a grande vantagem aqui de usar esse método. Então, por exemplo, vou criar aqui a tarefa A de volta. Então, existe essa opção, Split e Combine. Split significa que tem dois quadros separados. Combine significa que eu juntei tudo dentro das mesmas colunas, né, das mesmas listas. Então, todos aqueles cartões estão como se fosse um grande projeto e a partir de agora eu consigo fazer várias coisas aqui, certo? Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho ele combinado, eu posso criar um filtro para visualizar só as tarefas que estão atribuídas para mim, né? Por exemplo, deixa eu atribuir algumas tarefas aqui. Então, eu vou realizar a tarefa A, tarefa H e a tarefa J. Bom, se a gente estivesse lidando com um projeto onde tem centenas de tarefas, seria difícil você visualizar as tarefas que estão atribuídas a você. Mais difícil ainda se for vários projetos separados. Então, você juntando todos na mesma tela e usando um filtro, tá? Então, você pode tanto clicar aqui em Filter, Attributes to Show, né? Mostrar Gustavo, então as tarefas que estão vinculadas a mim, essa é uma forma, você cria um filtro personalizado. Ou, mais fácil ainda, tem esse botão Me ou Team. Então, eu ou equipe, seleciono eu, pronto. Estou vendo todas as tarefas, aliás, somente as tarefas que estão atribuídas a mim e mais que podem estar no projeto A, projeto B, projeto C, projeto D. Então, facilita muito a nossa vida, né, pessoal? Então, essa é a primeira dica que eu passo aqui para vocês. Combinar vários quadros na mesma tela e, em seguida, você utilizar a função de filtros ou a função de agrupamentos, né, para visualizar cartões específicos. Outra opção interessante aqui, pessoal, que não é possível quando você usa somente o Trello, é você alterar a forma com que os cartões eles são agrupados. Então, eles estão agrupados aqui por lista, certo? O layout aqui é por lista. No caso, eu criei as listas to do, doing, done, né? A fazer, fazendo e feito. Eu posso arrastar tarefas de esquerda para direita e com isso eu consigo ver quais tarefas estão abertas, quais tarefas estão completadas. Mas existem outros pontos de vista sobre as tarefas. Eu posso querer, por exemplo, visualizar se as tarefas são prioritárias, não são prioritárias, se eu tenho problemas na tarefa, se eu não tenho problemas. Então, uma funcionalidade bem interessante aqui do Placker é o Traffic Light. Então, o Traffic Light seria o semáforo, né? Então, eu vou abrir aqui o cartão A, Traffic Light, você pode colocar azul, amarelo, vermelho. Normalmente isso aqui é usado para você identificar se existem problemas em um cartão, né? Então, sei lá, teve um atraso, teve um conflito aqui com o fornecedor, então você coloca lá o vermelho e identifica, né, todas as tarefas que estão em vermelho. Algumas tarefas estejam em verde, significa que está tudo bem. E lá no outro projeto tem algumas tarefas que também estão em vermelho, algumas tarefas estão em amarelo, tá? E aí, de novo, né? A gente pode usar essa abordagem aqui de quadros combinados para juntar tudo na mesma tela. Então, combined, juntei tudo, né? Posso filtrar da mesma forma que eu filtrei antes, somente os cartões em vermelho. E ou então eu posso usar essa visão layout. Então, aqui onde está layout default, que é o layout padrão, eu posso selecionar agrupado por, e aí você pode selecionar por membro. Então, cada cartão, você vê os cartões de cada membro. Posso agrupar por Traffic Light,
Então, uma lista com todos os cartões que estão em vermelho, uma lista com todos os cartões que estão em amarelo, uma lista com todos os cartões que estão em verde. Tá? Então, também uma forma bem interessante. Aí a gente já está falando, pessoal, de priorização. Tá? Então, a gente organizou todos os nossos quadros, a gente está priorizando as tarefas que são mais urgentes, né? Normalmente, essas tarefas em vermelho. E eu comentei aqui do Traffic Light, mas você pode usar também outras, né? Outros atributos para isso. Então, você pode usar, por exemplo, nós temos aqui o label, você pode criar etiquetas e agrupar por etiquetas. Você pode usar o priority, que também está disponível aqui nessa interface do Placker, médio, alto, baixo. Se você usa o Trello, talvez você use custom fields, né, os campos personalizados. Você pode criar um campo personalizado aqui para identificar a prioridade de cada tarefa. Então aí fica a seu critério, tá? De qualquer forma, você pode usar a interface do Placker aqui pelo PowerUp para você juntar os dois quadros e alterar o layout, certo? Muito bem. Pessoal, eu queria mostrar para vocês que da mesma forma que eu agrupei os quadros aqui usando o PowerUp e clicando nos botões do Trello, também é possível você fazer login na sua conta, placker.com, entra com a sua conta, faz o login. Você vai ver todos os seus quadros que estão importados aqui nessa tela, tá? Se não tiver algum quadro importado, é só clicar em Add Board e importar. E todos os seus projetos vão estar disponíveis aqui, tá? Você também pode usar a interface por aqui e não pelo PowerUp. É até mais prático e melhor. Por quê? Porque ao abrir, inclusive o mesmo quadro, tá? Vou abrir aqui o quadro Trello A. É o mesmo projeto aqui, só que essa visão você tem a tela cheia para visualizar o quadro, os quadros combinados, né? Então, por exemplo, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou abrir aqui o projeto 1, tenho aqui alguns dados aqui, e, e aqui então eu vou clicar na barra de escopo, selecionar projeto 1, projeto 2, projeto 3, tá? Uma sugestão, gente, para você não ter que toda vez que você pegar quadros novos, você ter que fazer isso, né, de juntar os três quadros, você pode salvar como um novo grupo de quadros. Então, é um board group. Você pode chamar esse grupo de, né, por exemplo, portfólio de projetos. Selecionar quais são os quadros que estão nesse grupo. Então, projeto 1, projeto 2, projeto 3. Selecionar uma cor, se você preferir. Então, eu prefiro esse fundo verde aqui. E pronto, criamos aqui então um novo grupo de quadros. A partir desse momento, então, você vai poder utilizar, inclusive, outras visualizações do Placker, tá? Então, eu já mostrei como agrupar, já mostrei como filtrar, e aí a gente tem outras visualizações. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a visão de Gantt, onde você tem um cronograma com todas as tarefas. A gente tem a visão de planner. Então, gente, essa aqui é uma que eu queria ressaltar, porque a visão de planner, ela separa o seu projeto por datas, tá? Então, lembra que eu comentei, a gente tem as listas normais, fase 1, fase 2, fase 3, e aqui no planner, ele vai agrupar por mês, por exemplo. Essas são as tarefas que eu tenho que completar em julho, essas são as tarefas que eu tenho que completar em agosto, em setembro, em outubro, e se o seu projeto for um projeto mais de curto prazo, dá para alterar isso aqui por semana ou por dia, né? As tarefas diárias, né? Então tem tarefas aqui que eu tenho que completar hoje, completar amanhã.
eu posso, inclusive, mover as tarefas para a data correta. Então, por exemplo, essa tarefa aqui, F, eu quero terminar hoje. Então, eu vou arrastar aqui para o dia de hoje. A tarefa K eu vou fazer amanhã. A tarefa L eu vou fazer amanhã também. Automaticamente, no momento que você move para essa lista, ele altera a data e lá no Trello também, se for um quadro que esteja vinculado com o Trello, também vai alterar ali no Trello, beleza? Então, essa visão de planner é bem legal. Inclusive, tem a visão mix, né? Então, tem por dia, por semana, por mês, por quarter, né? Por trimestre, ou mix. Então, o mix, gente, aqui a gente consegue ver por unidade de tempo gradual. Então, por exemplo, eu tenho tarefas que eu vou fazer hoje, eu tenho tarefas que eu vou fazer essa semana, tarefas que eu vou fazer esse mês. Então, a lógica aqui é você, por exemplo, você pode na segunda-feira fazer um planejamento semanal. Então, essas aqui são todas as tarefas que eu tenho. Eu tenho que fazer essas 5 tarefas nessa semana, né? Ou então, eu tenho que fazer essas 15 tarefas esse mês. Beleza. Eu não. Então, quando que eu vou fazer exatamente? O que que eu vou fazer essa semana, na segunda-feira? Eu vou planejar. Eu consigo fazer essas 4 tarefas. Eu consigo fazer. E hoje eu consigo fazer essas duas. Então você vai ajustando. Então também é uma abordagem bem legal para você se organizar, né? Então veja que tudo está conectado, né, gente? Você conecta vários quadros, você tem todas as suas tarefas aqui, você filtra e você então prioriza e coloca datas. Isso vai te ajudar bastante a manter o foco, certo? E por fim, a última visualização que eu quero mostrar aqui para vocês é você criar um relatório usando esses dados. Então, uma vez que você organizou seus projetos, definiu o que você vai executar, você está executando, está completando as tarefas, né? Então, no final do dia você vai lá, marca suas tarefas como completadas e tudo mais. Aí você pode adicionar uma nova visualização. Deixa eu abrir aqui uma visualização já existente. Então, eu estou aqui no meu quadro de grupos. Então, eu tenho Board, Planner, Gantt e Report. Então, aqui nessa guia Report, pessoal, o que que é? É um relatório onde ele puxa dados do Trello ou do Planner automaticamente. Então, tem aqui alguns widgets, algumas partes de texto com descrições, e eu tenho gráficos e também números mostrando, né, quantas tarefas estão sendo executadas em cada dia, quais tarefas foram completadas, quais tarefas estão em andamento. Então, aqui é bem interessante para você visualizar, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que o progresso total do meu projeto é 33%. Então, não só do meu projeto, como de todos os projetos, né? Vejam que eu estou com aqui 3 projetos carregados na mesma tela. Então, de todos esses projetos, o meu progresso atual é 33%. 33% das tarefas são completadas. Eu vejo aqui a quantidade de tarefas em aberto, quantidade de tarefas iniciadas, quantidade de tarefas completadas. Então, é bem completo, tá? Também tem aqui uma card table, é uma tabela, né? Um quadro com tarefas por membro, gráficos mostrando quantas tarefas eu estou executando para cada mês. Então, gente, o foco de hoje não é detalhar, né, essa questão aqui dos relatórios, até porque recentemente a gente fez um webinar sobre esse tema, mas para mostrar para vocês que esses relatórios eles funcionam tanto para um quadro quanto para vários quadros ao mesmo tempo. Da mesma forma que a visão Gantt e da mesma forma que a visão Board. Então, o Placker, na verdade, ele não é só uma ferramenta de Gantt, ele não é só uma ferramenta de espelhamento de cartões, ele não é só uma ferramenta de quadros, mas ele é uma ferramenta que te permite fazer tudo isso, tá bom?
Deixa eu dar uma dica aqui para vocês do nosso canal do YouTube. Então, se alguém não conhece aqui o nosso canal do YouTube, ali você vai encontrar webinars gravados em português sobre todos esses temas que eu estou falando, tá? Então, se você não quiser esperar até a gente ter uma próxima sessão para falar sobre relatórios, para falar sobre Gantt, você quer aprender mais sobre isso, você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, placker.com, e vai ter lá um vídeo sobre relatórios, um vídeo sobre planejador de recursos, sobre gráfico de Gantt, sobre espelhamento de cartões, tá? Então, é algo que você pode fazer também. Beleza, bom, última dica aqui que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, essa dica é um método alternativo que muita gente usa para você consolidar dados de vários quadros em um lugar só, tá? Que é por meio do espelhamento de cartões. Talvez alguns aqui já usem espelhamento de cartões, outros não, mas eu vou mostrar rapidinho como que funciona essa ferramenta, tá? Lembrando que a gente tem um webinar que mostra em detalhes ali, card mirroring, espelhamento de cartões com Trello e Placker, tá? Mas, qual que é a ideia aqui? A ideia é você criar um quadro novo. Então, por exemplo, eu vou criar um quadro novo chamado Masterboard, quadro mestre. Esse Masterboard, quando eu criar ele, é claro que ele vai vir vazio, né? Ele não tem nada. Eu posso criar aqui as listas, né? Fazer, to do, doing e done. E aí eu consigo espelhar cartões de outros quadros para esse quadro. Então, por exemplo, eu estou lá no projeto 1, certo? Então, eu estou no projeto 1, eu tenho esses 5 cartões. Eu pego um cartão aqui, esse cartão A, por exemplo. Eu poderia copiar, mas em vez de copiar, eu vou criar um espelho, add mirror. Então, eu vou criar um espelho lá no masterboard. Criei o espelho no masterboard. Então, agora, se eu for lá no masterboard, eu acho que não criou ainda, vamos ver aqui. Masterboard. Então, eu vim aqui no meu masterboard, o cartão A tá aqui, né? Pode ser alguns cartões ou pode ser todos os cartões. Eu posso criar uma regra aqui no projeto 1, onde todos os... Eu vou clicar aqui nos ajustes do quadro, rules, né, que são regras. Todos os cartões que tiverem nesse quadro, card is on board, automaticamente espelha para o masterboard, para a lista to do. Eu quero que isso se aplique para os cartões existentes. Beleza. E você pode fazer isso, obviamente, para outros quadros também. Então, eu estou aqui no projeto 2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui uma regra, nova regra. Quando o cartão estiver no quadro, esse é o gatilho para essa regra, automaticamente espelha todos os cartões para o masterboard na lista to do. Então, com isso eu espelhei os 5 cartões do projeto 2, os 5 cartões do projeto 1, e quando eu abrir aqui o masterboard, todos esses cartões, os 10 cartões estão ali, tá? Então, gente, é outra forma, tá? É uma forma de você ter lá todos
o seu quadro completo com todas as informações, uma alternativa, caso você não queira usar o scope e você quiser ter um masterboard. Então ele é um quadro separado, mas que na verdade ele tem os mesmos cartões dos outros projetos. A grande diferença aqui é que qualquer alteração que você fizer em um cartão, por exemplo, vou pegar esse cartão F aqui e vou marcar como concluído, completed, não importa se eu fiz isso nesse, nesse quadro ou se eu fizer no projeto e não no quadro. Então, vai estar atualizado em tempo real aqui na fase 1. Certo? Então, gente, fica a critério de vocês. Você pode criar um quadro mestre e espelhar os cartões para lá, ou então você pode utilizar aquele primeiro projeto, aquele primeiro método que eu falei, que é agrupar vários quadros na mesma tela, e a partir daí você cria o seu board group, o seu grupo de quadros. Tá bom? Bom, gente, então são esses os tópicos. Tem uma pergunta aqui, né? Vai ser disponibilizada a gravação? Sim, Luciane. Então a gravação vai estar disponível. Você pode acessar o mesmo link para acessar a gravação, pode compartilhar com outras pessoas também. Ou daqui a alguns dias também vai estar disponível ali no nosso canal do YouTube. Tá bom? Bom, o que mais? Se tiverem alguma dúvida, me avisem, pessoal. Ou então, como vocês sabem, o Placker oferece suporte para todos os assinantes, então você pode clicar aqui no botão de chat, enviar uma mensagem para nós, se você tiver algum problema, alguma dúvida, ou precisar de algum apoio ali na criação dos seus grupos de quadro. Certo? Bom, gente, espero que tenham gostado aí do conteúdo, espero que seja útil para vocês. E nos vemos aí no próximo webinar. Tudo de bom para vocês, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, gente.